Olha, motivos e motivos pra gente passar muita raiva. Eu vou me abster de fazer julgamentos. Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Marília, aqui nós falamos sobre livros, dá pra perceber. Falamos sobre maternidade, falamos sobre vida e eu te convido a deixar o like pra mim logo agora no comecinho do vídeo, que isso me ajuda demais na divulgação do canal. E se depois de assistir você gostar do conteúdo, eu te convido a se inscrever, vir fazer parte aqui da nossa comunidade, porque vai ser, olha, um prazer ter vocês aqui comigo. Gente, o vídeo de hoje vai ser um aprofundamento do vídeo das minhas leituras de abril, tá? Eu já fiz um vídeo falando especificamente das minhas leituras de abril. Hoje nós vamos falar sobre o livro da Ilana Casoy, O Casos de Família, e é um vídeo resenha que nós vamos ter sobre esse livro, que foi lançado pela Dark Side Books. Olha, gente, sinceramente, né? Eu sou completamente apaixonada pela Dark Side e assim, edições primorosas, né? Fitilho, capa dura. E esse livro, ele fala sobre dois dos casos criminais mais emblemáticos que nós tivemos no Brasil. O caso Richthofen e o caso Nardoni, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esses casos. Mas antes da gente falar especificamente sobre os casos, eu quero muito comentar com vocês sobre a edição, gente. Olha, eu fico impressionada com o quanto, olha só, as edições são ricas. Eu sei que isso é repetitivo, todo mundo que lê Darkside elogia as edições, mas assim, eu não podia deixar passar em branco, sabe? É uma editora realmente que pensa em cada detalhe, eles são maravilhosos, são edições assim muito primorosas. E sério, gente, olha, os livros eles vêm com o fitilho, que é uma coisa que eu amo, tá? Na experiência da leitura. Olha, gente, você consegue colocar aí onde você tá, enfim. As imagens também, elas enriquecem muito o livro, então acho que isso faz total diferença quando a gente tá lendo um livro que parece que abraça a gente, né? Por mais que a história talvez não seja tão acolhedora. E outra coisa, outro detalhe, o livro ele é grande, mas ele não é pesado, tá? É super confortável de ler. Bom, gente, eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar sobre esses casos, né? Mas se por acaso você é muito jovem, né, não acompanhou, não é da sua época, você não teve a oportunidade de ver, né, a repercussão que esses casos tiveram, eu vou fazer um breve, assim, brevíssimo resumo, tá, de cada um desses casos, do que se trata, o que aconteceu, para eu poder situar vocês sobre a minha opinião sobre o livro, tá bom? Então, assim como o livro, a primeira parte fala sobre o caso Richthofen, que é o primeiro, né, que foi narrado. Então, eu vou seguir a ordem que tá no livro. Então, vamos lá. Se você não sabe do que se trata, eu vou fazer esse resumo. Na madrugada de 31 de outubro de 2002, tínhamos ali o casal Manfred e Marisa von Richthofen, e os dois eles tiveram a sua vida ali brutalmente encerrada dentro da própria casa, na zona sul de São Paulo. A princípio, gente, o que todo mundo pensou? Que se tratava de um assalto, né? Porque eles eram muito ricos, eles moravam numa casa muito boa, né? Num lugar muito privilegiado. Então, logo a investigação revelou que, na verdade, não se tratava de um assalto. Se tratava, na verdade, de um plano que tinha sido, assim, cuidadosamente arquitetado, pior, pela filha do casal, a Suzane von Richthofen. Na época, a Suzane ela estava com 18 anos, né? E ela namorava o Daniel Cravinhos. Junto com ele e com o irmão dele, o Christian Cravinhos, ela planejou essa monstruosidade, né? Executou o crime, né? Ela em si não fez propriamente nada, mas toda a arquiteta do plano foi ela. E qual foi a motivação dessa moça, gente? Dinheiro,
tá? Ela queria acesso à herança milionária que a família tinha. E por que que ela teve essa brilhante ideia? Porque os pais não aprovavam o namoro dela. Eu vou me abster de fazer julgamentos, tá? Vou tentar, pelo menos. Mas os pais não aprovavam esse namoro. Na noite do crime, a Suzane ela desligou os alarmes da casa e ela deixou a porta aberta para que os irmãos entrassem no quarto e invadissem, né, o quarto ali dos pais dela, enquanto eles estavam dormindo, tá? Olha os detalhes. E tiraram a vida deles usando barras de ferro. Olha, sem comentários. Depois, eles acharam, né, que se eles simulassem um assalto, tudo ia ficar tranquilamente bem. Acontece que essa versão do assalto, gente, obviamente não foi uma versão que convenceu a polícia, né? A gente tá falando de pessoas experientes, pessoas que sabem o que eles estão lidando. Então, não tinha arrombamento, não teve nada nesse sentido. Então, é óbvio que os policiais eles ligaram ali as red flags deles e eles perceberam que tinha algo muito errado nessa história. Porque, como assim? Um assalto em que não tem arrombamento de porta, não tem agressão, nada nesse sentido. Então, eles falaram: alguma coisa aqui, né? Algo de errado não está certo. Além disso, o que deu outro mais indício para a polícia, né? O comportamento frio da Suzane, gente. E ela entrava em contradição nos depoimentos. E essas contradições acabaram, né, levando ela a confessar, né? E isso levantou suspeitas, porque ela começou a ter ali um comportamento muito frio, muito prático, então acabou que no final os três eles confessaram. O julgamento ele aconteceu em 2006, né? A Suzane e o Daniel eles foram condenados a 39 anos de prisão. O Christian foi condenado a 38 anos, né? E desde então esse caso, gente, ele levanta muitos questionamentos, né? Gera muitos debates na mídia, na sociedade, né? Fala-se muito sobre psicopatia, sobre manipulação, sobre justiça, né? E até hoje essas discussões elas são muito levantadas, né? Olha nós aqui, né? Comentando sobre esse caso, mas esse caso ele virou tema, né? Tanto de livros quanto de filmes, né? Nós tivemos 2 filmes aí recentes que foram lançados: A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais. São 2 filmes baseado ali nos depoimentos deles, né? Recontam a história de diferentes perspectivas. Então, assim, a Suzane, ela quis enganar todo mundo, passar aquela ideia de menininha, mas enfim, gente, não colou, tá? Não colou. Atualmente, ela está em liberdade, galera. Olha, eu não sei nem o que dizer. E em janeiro de 2023, depois dela cumprir aí 20 anos da pena, né, que no total era de 39 e 6 meses, a justiça concedeu para ela, gente, uma progressão de pena para o regime aberto, né? Eu ia falar semi-aberto, não, para o regime aberto. O que eu particularmente acho um absurdo, mas novamente eu vou tentar segurar aqui um pouquinho a minha opinião, né? Vamos falar sobre o livro, que é o motivo de eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês. No livro, a Ilana conta que ela acompanhou as investigações bem de perto mesmo, e ela pôde depois relatar tudo de forma muito clara, sabe? Como que foram os interrogatórios, como se deu a reprodução simulada. Gente, eu fiquei, olha, muito chocada, sabe? O olhar da Ilana é o olhar de uma pessoa que tá ali buscando, assim como eu que tô aqui, eu que me interesso pelo assunto, você aí talvez do outro lado também se interesse por isso. O olhar da Ilana é o olhar de uma pessoa que se interessa em entender como a mente humana funciona, né? Qual é o mecanismo que faz uma pessoa chegar nesse raciocínio de que se meus pais eles não concordam com o meu namoro, então eles não merecem mais viver. Qual que será o raciocínio, né, de uma pessoa que pensa isso? Gente, isso é tão absurdo,
é tão surreal, tão chocante, que assim, eu particularmente, eu me pego assim, pensando muito nesses assuntos, como a mente da pessoa produz esse raciocínio, sabe? E uma das coisas que eu mais gostei no livro foi a transcrição do julgamento, a transcrição das fitas do julgamento. Eu nunca tinha lido transcrições assim, nunca tinha acompanhado, lido, né, sobre a dinâmica de um julgamento, embora eu goste muito de true crime, eu nunca tinha lido isso. E acompanhar, assim, o desenrolar desses fatos, sabe? O duelo entre a defesa, a acusação, tudo muito bem amarradinho no livro, muito bem narrado. A Ilana, ela não fez nem correção, assim, de gírias, sabe? Vícios de linguagem, não, ela foi deixando tudo ali. E isso faz com que a gente sinta como se a gente estivesse ali acomodado numa cadeira do júri, acompanhando tudo e ao mesmo tempo se questionando o tempo todo, assim, como tudo isso foi possível. Como um namorado concorda tão facilmente com um plano desse, gente. Como que a pessoa não questiona, sabe? E assim, são coisas que eu fico me perguntando o tempo todo, sabe? Cada caso criminal que eu vejo e eu acompanho muitos canais de casos criminais, eu fico me perguntando o tempo todo. Eu penso nesse caso, eu penso em outros casos, eu falo, meu Deus, o que leva uma pessoa a tomar uma decisão dessas? E assim, não é com um estranho, é com a sua própria família, sabe? Então, mais de 20 anos depois, esse caso ele ainda choca, ele ainda intriga muito a gente, né? Como essa filha de classe alta, com uma vida confortável, ela foi capaz de planejar a morte dos próprios pais. Como? Como? Alguém, se tiver uma resposta, deixa aí nos comentários, porque assim, olha, esse crime realmente ele ficou marcado para sempre, sabe, na história do nosso país. Embora não seja um caso único, né? No livro, a Ilana ela retrata que nesse mesmo dia desse crime, os peritos, se não me engano, acho que são os peritos mesmo, eles estavam vindo de um outro caso extremamente parecido, mas que não teve essa relevância, gente, porque o endereço era pobre, sabe assim? Nossa, um caso desse acontecendo, mas aqui numa casa chique, num lugar chique, o outro ali extremamente igual, parecido, não teve audiência, não teve apelo público porque o endereço não justificava. Olha, motivos e motivos pra gente passar muita raiva, sabe? Eu confesso que esse livro me deu muitos gatilhos de raiva, assim, sabe? De pensar a gente enquanto ser humano. Eu senti muita revolta. Então, esse livro da Ilana, ele é um relato, assim, brutal, nu, cru dos fatos. Ela não floreia nada, ela não inventa, ela não acrescenta, ela não... Ela, sabe? E por isso mesmo eu acho que esse livro, ele é tão necessário pra gente continuar, pelo menos tentar entender como a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive, cresce, se desenvolve, é capaz de produzir uma Suzane von Richthofen. Sabe, acho que isso, livros assim, são muito importantes pra gente, pra causar em nós essa reflexão, sabe? Então, eu gostei muito, achei o livro muito bem escrito, apesar de o assunto ser bem indigesto, é um livro que faz a gente refletir muito, muito mesmo. Então, a minha opinião sobre esse livro é isso, assim, eu gostei demais. Achei que a Ilana, como sempre, com seu olhar sensível, né, ela traz pra gente muita reflexão. Ela traz os fatos, mas ela traz muita reflexão também. E é uma coisa que eu gosto muito nas minhas leituras, né? Eu gosto muito de ler para refletir, para pensar. E esse caso eu confesso que me faz assim pensar muito. Aliás, casos criminais no geral me deixam muito pensativa, sabe? Então essa foi a primeira parte do vídeo com a minha opinião sobre casos de família da Ilana Casoy. Super recomendo a leitura desse livro se você gosta do assunto, se você tem estômago, se você aguenta. Não é uma leitura fácil, no sentido de que o assunto realmente ele é tópico sensível, tá?
Mas é uma leitura muito boa, eu gostei muito. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui que eu vou soltar a parte 2 desse vídeo, comentando sobre o caso dos Nardoni, que é a segunda parte desse livro, tá bom? Então, deixe seu like, deixe seu comentário, vem fazer parte aqui da nossa família, se inscreva aqui no canal, que isso é muito, muito, muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!